Tim Cook, CEO da Apple, Gustavo Werneck, presidente da Gerdau, e Peter Jordan, criador do maior canal de cultura geek do Brasil. O que todos eles têm em comum, fora serem excelentes executores e a fama, tem algo a mais nisso: a capacidade de moldar o pensamento em suas áreas. São líderes de pensamento em seus negócios. E como chegaram lá? Existe alguma maneira de uma pessoa comum se tornar um líder respeitado em sua área? Fique aqui e você verá se eu descobrir como. Aqui é o Marcos Costa Curta e nesse canal falamos de tecnologia, inovação e livros. No vídeo de hoje a gente vai explorar o moderno conceito de Thought Leadership, ou liderança de pensamento, e como esse conceito, que combina conhecimentos atualizados com ideias inovadoras, podem transformar você em uma referência na sua área. Para isso, eu li o livro Thought Leadership, Muito Além da Influência, o livro brasileiro dos autores Cristóvão Vanderlei, Daniela Pena, Fernanda Nascimento, Isadora Leone e Julian Algodoal. Espero ter pronunciado os nomes certos. Ele explica que esse tipo de liderança também serve como um guia prático para quem deseja se tornar um líder de pensamento. Inclusive, durante a leitura surgiram algumas perguntas que eu resolvi enviar para as autoras. Quer saber o que elas responderam? Fique aqui até o final e você vai descobrir. O que é o Thought Leadership? O termo, que se tornou uma palavra da moda nos últimos anos, foi cunhado pela primeira vez em 1994 por Joel Kurtzman, editor e fundador da revista Strategy Plus Business. Segundo Kurtzman, um líder de pensamento é reconhecido por colegas, clientes e especialistas da indústria como alguém que entende profundamente o negócio em que atua, as necessidades de seus clientes e o mercado mais amplo no qual está inserido. O Thought Leader, ou líder de pensamento, é um profissional que executa com excelência e produz conteúdo de qualidade sobre sua área. Essa pessoa está presente tanto como fonte de referência no assunto, quanto em situações de crise, sendo muitas vezes a voz oficial da organização frente ao mercado. As três vertentes da comunicação do Thought Leader. O livro apresenta 3 pilares fundamentais e também ilustra com alguns exemplos práticos da sua aplicação no dia a dia empresarial, como o uso de relações públicas para construir a credibilidade, o investimento em marketing B2B e a presença pessoal em eventos e conferências para fortalecer a rede de contatos. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um desses pilares. Apoio das relações públicas. Profissionais de relações públicas ajudam o líder de pensamento a alinhar sua mensagem e a se posicionar de forma estratégica no mercado. Quando uma empresa enfrenta uma crise, o líder de pensamento é acionado para transmitir confiança e transparência. Marketing B2B. Essencial para desenvolver a reputação da empresa e do líder, especialmente ao construir autoridade em nichos específicos. Produzir conteúdos direcionados a parceiros e clientes empresariais. Aumenta a confiança e abre portas para novos negócios. Presença pessoal. Comunicação verbal e não verbal são indispensáveis para conquistar e manter a confiança do público. E para isso, nada melhor que participar de eventos e palestras ao vivo, porque isso reforça sua imagem de autoridade e aproxima o público. Ei, se esse conteúdo está te fazendo pensar, imagine o impacto do livro completo. Veja esse importante líder de pensamento aqui, indicando para você curtir e se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa saber disso. 7 dicas práticas para construir autoridade. Quando Elon Musk compartilha suas visões futurísticas ou Brené Brown discute vulnerabilidades nas organizações, esses líderes são ouvidos por sua autoridade, construída com consistência ao longo do tempo. O livro oferece orientações práticas para quem deseja construir sua autoridade, trazendo histórias inspiradoras de líderes que aplicaram essas dicas com sucesso. Vamos a algumas dicas. Escolha e comece com um nicho. Aqui não tem milagre. Estude o que faz e seja o melhor em um determinado assunto, que interesse tanto a você quanto ao seu público-alvo. O segredo é tornar-se uma referência na área antes de pensar em expandir. Crie conteúdo relevante e de alta qualidade. Seus insights precisam ser úteis, práticos e embasados. É importante ter uma atuação em multicanais, incluindo postagens digitais, blogs, sites oficiais e qualquer outro meio que possa apresentar o seu conteúdo. Priorize um estilo humanizado.
As pessoas se conectam com pessoas através das emoções. Faça sentido para quem te acompanha. O principal ponto aqui é se comunicar de igual para igual com o seu público. Vá além de insights. Opiniões e insights são importantes para gerar conexão, mas para construir autoridade, o líder deve reforçá-los com dados consistentes e fontes reconhecidas. Interaja com o público. Responda perguntas, participe de discussões, esteja presente. Sem isso, você não consegue entender o que o seu público pensa e o que precisa. Participe de eventos. Não se limite ao ambiente digital. Participe de workshops, conferências, são oportunidades de se associar a temas importantes e de se conectar ao mercado. Contribua com a mídia. Para ser o porta-voz da empresa, é necessário estar muito bem preparado para compartilhar conteúdo útil e relevante para o mercado. Por que investir na liderança de pensamento? A liderança de pensamento combina criatividade para gerar ideias inovadoras com uma profunda conexão com os dilemas da sociedade. Empresas com líderes de pensamento bem estabelecidos atraem mais oportunidades, conquistam a confiança do público e se destacam no mercado. Organizações e líderes que desenvolvem estratégias consistentes de thought leadership melhoram a reputação da marca, estabelecem uma rede de contato importante e constroem relacionamentos comerciais de qualidade, baseados na confiança e no interesse mútuo. Sandro Carsava, Head de Sales Solution Latam no LinkedIn. Lembra das perguntas que enviei para as autoras? Elas responderam. Acompanhe aqui comigo. Como você acredita que a liderança de pensamento pode se manter autêntica em um cenário onde há uma produção de conteúdo superficial em busca de um engajamento rápido? A liderança de pensamento se mantém autêntica quando ela é construída sobre profundidade, experiência e um compromisso genuíno com a troca de conhecimento. Em um cenário saturado por conteúdos superficiais voltados apenas para engajamento rápido, a autenticidade vem da disposição em entregar valor real. O diferencial não está apenas no que se diz, mas na forma como se desenvolve um ponto de vista único e se mantém coerente ao longo do tempo. Em vez de se preocupar com a viralidade, um verdadeiro líder de pensamento busca impacto duradouro, fomentando discussões relevantes, incentivando o pensamento crítico. E a credibilidade nasce então da coerência entre discurso e prática, da transparência ao compartilhar os aprendizados e da capacidade de gerar conversas que vão além da superfície. Quais estratégias você recomenda para um profissional que deseja iniciar sua jornada de líder de pensamento, mas ainda não tem uma base consolidada de seguidores? O caminho começa pela clareza de propósito. É essencial que a gente escolha um tema no qual nós tenhamos conhecimento e experiência suficientes para contribuir de forma significativa com a nossa audiência. Em vez de abraçar tudo, todos os temas, aprofundar-se num nicho específico torna a construção de autoridade mais consistente. E a regularidade da produção de conteúdo ajuda a criar presença. Mas o segredo não está apenas em frequência de postagens, mas na consistência da mensagem. Engajar-se com outros profissionais, participar de discussões e aproveitar as redes já existentes são formas bastante eficazes de ampliar a visibilidade sem que a gente force a nossa audiência. O storytelling, quando ele é bem utilizado, também gera conexão e facilita a assimilação da mensagem, tornando a comunicação mais envolvente. Além disso, a liderança de pensamento acontece também na interação do público. Então é importante que a gente tenha disposição de aprender com a nossa própria audiência para construir uma presença que seja bastante sólida. O reconhecimento vem com o tempo e o que realmente sustenta um líder de pensamento não é o número de seguidores, mas a qualidade das conversas que ele inspira no seu conteúdo e a partir dele. Deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção e não perca a oportunidade de se aprofundar nesse livro. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quer mais dica? Eu vou deixar um outro vídeo do canal para você. Até o próximo vídeo.